Pode, pode. Karina, pode chamar, Karina? Pode chamar. Pode. Para dar seguimento à nossa programação, convidamos a palestrante, doutora Paula Costa e Silva, e o doutor André Chateaubriand e Wallace Corbo como moderadores do tema: o conflito, o litígio e a ductilidade dos meios. Eu já falei com o Wallace. Alô? Boa tarde. A gente vai começar aqui o painel. Queria só pedir a todos aqui para a gente dar início. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao CBMA, pessoa da Mariana, aqui pelo evento, incrível evento, como sempre. Agradecer o convite e cumprimentar aqui meus colegas, a professora Paula. É um prazer tê-la aqui no Brasil para falar um pouco aqui da sua experiência. Wallace, e a gente hoje traz um tema, que é um tema que todos estão se perguntando, né? O que seria ductilidade? O que é a ductilidade dos meios, professora Paula? E eu vou endereçar aqui, para a gente começar, duas perguntas. A primeira é essa, né, para definir aqui para a gente, nos seus estudos, tem um artigo seu em que você desenvolveu o tema da ductilidade. E qual a importância da ductilidade, como ela se aplica? A gente sabe que ela tem uma aplicação muito ampla, tanto para métodos alternativos de solução de conflitos, mas também para arbitragem. E a gente, no nosso painel aqui, a gente vai tentar trazer mais exemplos práticos da arbitragem. E a segunda pergunta que eu queria fazer é: uma das vantagens da arbitragem, que muito se fala, é a flexibilidade, né? Então, ter a possibilidade de determinar certas regras de procedimento sempre foi tido como uma grande vantagem da arbitragem. Mas existe um outro lado da moeda, né? E aí eu vou, para contextualizar, trazer um estudo da Queen Mary, feito esse ano, em que ela analisou 5 tópicos de insatisfação dos usuários com a arbitragem. E os 2 tópicos que mais foram tratados como um tema de insatisfação, o primeiro é a grande litigiosidade das partes, e os advogados,
não sempre são colaborativos, né? Então, como a flexibilidade pode se adequar a um procedimento em que existe uma litigiosidade inerente ao procedimento, com uma falta de colaboração. E o outro ponto que foi muito tratado diz respeito à falta de proatividade dos tribunais arbitrais na condução do procedimento. Então, é muito natural que tribunais tentem que as partes, em primeiro lugar, ajustem certas regras de procedimento. Mas, se não há colaboração, eles não vão ajustar as regras de procedimento. E o que pode acontecer na prática é que há uma indefinição, pode haver uma indefinição até momentos próximos a uma audiência, o que prejudica muito a preparação para a audiência e a própria efetividade do procedimento. Então, na sua experiência, como você vê esse tema da flexibilidade? E, voltando também um passo atrás, o que é a ductibilidade? Espero que a gente tenha um debate duct hoje. Obrigada, André. Eu dei a expressão ductilidade porque é enigmática. Então, era a única forma da gente ter um público querendo escutar. O que é que aquela senhora quer dizer com aquela palavra? Bom, antes de ir à palavra ductilidade, que é uma característica dos materiais, eu queria agradecer, obviamente, à Mariana a oportunidade de estar aqui, muito mais que a partilhar alguma experiência, aprender o muito que eu já aprendi, e eu sei que o muito que eu vou aprender ainda ao longo do resto da tarde e do dia de amanhã. E queria agradecer a presença de todos, como é evidente, e permitam-me que faça a representação de todos na pessoa do nosso querido amigo José Emílio Nunes Pinto, que está aqui na primeira hora, desde o primeiro painel, e que seguramente vai assistir a todos os trabalhos, mostrando que nunca sabemos tudo e sempre temos tudo a aprender com os outros. Obrigada, Zé Emílio, por esse exemplo. É um exemplo a seguir por todos nós. Então, eu vou começar a levantar a ponta do véu. A ductilidade. A ductilidade é uma característica dos materiais que, quando nós lançamos numa superfície, eles alastram e encolhem. Portanto, eles têm essa capacidade. É uma elasticidade específica. E por que é que eu me lembrei dessa palavra e está ligado conflito, litígio e ductilidade dos meios? O que é que nós queremos quando olhamos para a realização efetiva do direito? O que é que nós queremos? Resolver um litígio ou pôr fim a um conflito? São coisas completamente diferentes. Se eu quiser pôr fim a um litígio, eu posso pensar numa heterocomposição, porque o terceiro, imparcial, independente, está vinculado àquilo que eu lhe peço. Nós acabámos de ouvir uma árbitra tão experiente dizer, num caso concreto, eu perguntei, mas é isso que as partes querem? Porque eu não posso ir para além disso. Eu consigo resolver o litígio. Mas se eu quiser ir mais além, resolver o conflito, impedindo futuros litígios, eu já não posso ir para a heterocomposição. Então, quando eu penso na expressão ductilidade dos meios, é exatamente a isto que eu me quero referir. E, obviamente, aqui há uma diferença muito grande entre o pensar o sistema na academia e, portanto, numa espécie de um laboratório bacteriologicamente puro e pensá-lo na realidade, vê-lo na realidade. Eu, quando penso no sistema na academia, eu consigo desenhar um arquétipo perfeito em que tudo isso se conjuga. E então eu consigo desenhar um meio que vai resolver completamente o conflito e consigo pensar em situações em que efetivamente as partes querem resolver o conflito. E posso também pensar nas outras alternativas, que são aquelas em que as partes querem confinar a solução do problema e, por razões estratégicas, até querem confinar a resolução do problema. Agora, na prática, a dificuldade é como é que eu consigo transportar um sistema, o tal da justiça multiportas, de que tanto se fala, como é que eu consigo transportar esse sistema para a realidade prática? Esse é o desafio que está por trás da palavra da ductilidade do meio. E eu creio que o meio, ou o sistema que eu crio, é tanto mais inteligente
e a expressão ductilidade, quando usei no artigo que escrevi, até era sobre as sentenças inteligentemente dúcteis, como é que eu interpreto uma decisão de modo a que ela se consiga alargar a espaços que, à primeira vista, não estão comportados pelo dispositivo. Aquilo que eu tenho que me perguntar é como é que eu consigo, dentro do meio que eu escolhi, dar-lhe a ductilidade máxima para que ele ainda tenha a possibilidade de trafegar entre autocomposição e heterocomposição. E, portanto, como é que eu consigo, e, eventualmente, até com intervenção de opiniões vinculantes de terceiro, que não são nem uma coisa, nem são outra. E, portanto, como é que eu consigo depois, dentro de cada meio em concreto, dar-lhe essa plasticidade para que a cada momento ele possa voltar à heterocomposição, ir para a autocomposição, voltar para a heterocomposição. Como é que eu consigo fazer isso? Pronto. E esse é o que está dentro da expressão ductilidade. Relativamente à segunda pergunta, porque a segunda pergunta tinha a ver com a flexibilidade. E eu creio que o André me lança essa pergunta por causa de uma outra coisa que eu escrevi, que tem que ver com uma coisa que eu qualifiquei como a ratoeira de Frankfurt. A ratoeira de Frankfurt. O que é que aconteceu no caso? No caso, o tribunal as partes tinham convencionado certas regras aplicáveis à realização da perícia, da prova pericial. Por razões várias, o tribunal, na altura da realização da perícia, não consegue realizar a perícia tal como a perícia foi ajustada pelas partes. E encontrou um método alternativo para realizar essa perícia. Uma das partes não se conformou, disse sempre que não se conformava com o afastamento da convenção processual que tinham celebrado, não se conformou, mas ainda assim o tribunal disse: eu tenho, de acordo com todas as regras internacionais, o controlo total sobre a produção de prova. E, portanto, quem determina, em última instância, como é a audiência, como é a prova, sou eu, tribunal. E mandou realizar a perícia. Porquê é que o caso é conhecido como a ratoeira de Frankfurt? Porque anos depois, esta decisão, a decisão proferida pelo Tribunal Arbitral, foi cassada. Porquê? Porque o Tribunal desrespeitou uma convenção das partes. E porquê é que é possível entender que a decisão é anulável? Porque há desrespeito da convenção das partes. No caso, na Alemanha é fácil, porque há uma regra que diz mesmo: se o Tribunal viola a convenção das partes, então a decisão é anulável. Mas nós temos que pensar mais longe. É que se nós dizemos que na arbitragem prevalecem as convenções das partes, então a autonomia privada tem que ser tutelada até ao fim. E sendo tutelada até ao fim, eu não tenho a porta direta da regra que diz, em caso de violação da convenção, a decisão é anulável. Mas eu tenho uma regra que diz a ordem pública. Ora, se eu entendo que a autonomia privada faz parte da ordem pública, então eu abri a porta à possibilidade de distribuição. Porquê? Porque o Tribunal não respeitou a regra. Qual é o drama que está por detrás de tudo isto? É que, efetivamente, nós dizemos que uma das enormes vantagens do sistema de heterocomposição que escapa às instituições estaduais e, portanto, às regras institucionais, é a flexibilidade. Eu devo dizer que hoje em dia já não é assim. Se a prática dos tribunais é, efetivamente, de seguir ritos previstos nos códigos, eu creio que os códigos da nova geração, os códigos de processo civil, o do Brasil é a mesma coisa, 2015, o meu, desde 1998, e mais reforçado um pouco adiante, a prática é a dos tribunais seguirem o ritual. Mas os processos judiciais são flexíveis, absolutamente flexíveis. Há princípios previstos nos códigos de processo civil que dizem, são flexíveis. Mas a prática não é essa. E então nós continuamos a dizer, bom, na arbitragem é mais fácil, porque eu construo as regras. Eu também as posso construir nos tribunais estaduais, mas não é usual fazê-lo. Não é usual fazê-lo. E até é normal que não seja. Porque eu, quando chego ao Tribunal Estadual, já estou a brigar. Ora, eu não consigo fazer muitas convenções quando eu estou a brigar. Não é? Como a convenção até nupcial. Quando alguém diz, eu vou casar
A primeira coisa que ocorre na minha cabeça não é como é a cor do vestido, onde é que é a igreja, não é nada disso, já fez a convenção internupcial. Isso é de formação do jurista, não é? Porque a pergunta é, quer brigar quando? Quando diz que quer a convenção anternupcial ou se tiver um divórcio? Qual é o momento da briga, não é? Portanto, nós sabemos que quando chega ao tribunal a coisa já está muito perturbada, já é difícil convencionar alguma coisa. Consequentemente, é difícil haver convenções processuais nos tribunais estaduais, como ontem dizia o professor Carmona, com toda a pertinência de manhã. Agora, na arbitragem não, eu não tenho regras preditadas e, portanto, eu vou definir tudo. Se eu começo, e esse era o sentido do artigo, se eu começo a entender que tudo o que está estabelecido são convenções das partes, e não ordens processuais ditadas depois de exercício de contraditório prévio, eu começo a engessar o processo arbitral, como é evidente. E, portanto, aqui temos um grande desafio teórico, que é saber até onde nós podemos definir que uma determinada matéria resulta, na sua natureza, como uma convenção processual ou como uma ordem do tribunal que é apenas ditada depois de exercício de contraditório prévio. E, portanto, este é o segundo desafio que está na flexibilidade. Eu creio que é sempre sensato e prudente, isto é um conselho prático, enfim, não é mais do que isso. O conselho prático é o tribunal, na ordem processual número 1, na sacrossanta ordem processual número 1, dizer estas regras são alteráveis a todo o tempo e desde que, obviamente, com fundamentação. Mas também não há nenhum tribunal que profira uma decisão que não seja de mero expediente e que não deva ser fundamentada. E, portanto, aqui não há nenhum desvio a essa regra. Mas, para evitar a dúvida, isto não é bem uma convenção, isto é, essencialmente, uma regra ditada pelo tribunal. Falta de proatividade era o último desafio, não é? O último problema. Eu acho que nós vivemos, fala-se, não é? A due process paranoia. Nós temos um drama da paranoia do devido processo legal. Então, se um diz A, o outro tem que responder, porque se não responde, meu Deus, valha-me Deus. E a gente, não, mas não há nada novo. Eu vou permitir-me dizer uma coisa. Vejam como é a estrutura típica da postulação nas nossas arbitragens. Fala A, fala B. Volta a falar A, volta a falar B. Mas porquê é que o A volta a falar se o B não disse nada de novo? E porquê é que o B volta a falar em cima do A se o A não disse nada de novo? 500 páginas, 700 páginas, 850, 1200. E nós começamos a olhar e a perguntar, e o que é que naquelas últimas 2000 é efetivamente novo? Se calhar nada, mas nós temos que ver tudo. Nós temos que analisar tudo. Bom, e então, isto, falta de gestão, falta de tudo. Nós temos muito medo. E temos muito medo porquê? Porque nós não temos o controlo até ao fim. E perdemos o controlo quando a decisão pode ser controlada por um juiz. Nós não sabemos o que ele vai fazer. Então, à cautela, nós damos contraditório em tudo, nós fazemos tudo. E há uma coisa que nos diferencia do juiz, eu acho. O juiz é treinado, desde que sai da faculdade e entra na formação como magistrado, o juiz é treinado para exercer poderes de autoridade. Ele é treinado para organizar, para ordenar. Aliás, o juiz tipicamente não fala, não é? O juiz está, como diria o Carneluti, na sua gábia dourada, na sua gaiola dourada, à espera que as partes requeiram. Ora bem, nós estamos no mesmo plano. A estrutura da sala muda tudo. Muda logo tudo. Nós não estamos afastados. Nós estamos no mesmo plano das partes, tipicamente. Nós não estamos habituados a exercer poderes de autoridade. Consequentemente, nós temos dificuldade quando as partes chegam a acordo em dizer assim, bom, esse acordo até parece bom, mas a mim não me parece razoável. E, portanto, nós temos dificuldade em fazer isso. Agora, não podemos fazer isso. Aqui há uma diferença muito grande também, na qual tenho pensado, relativamente àquilo que acontece num tribunal estadual. Num tribunal estadual, eu tenho que pensar que há housekeeping issues, há questões orçamentárias.
Eu não posso ter atividade processual inútil, porque quem paga essa atividade processual inútil são os contribuintes. Eu tenho que racionalizar. Na arbitragem, quem paga são as partes. Se elas estão as duas de acordo, será que não pode haver atividade irracional? De um ponto de vista da eficiência do meio, a pergunta parece absurda. Mas vejam, de um ponto de vista da eficiência do meio, é claro que não é bom. A atividade irracional não é boa. E, no fundo, as partes litigam entre elas, mas a decisão é do árbitro. E, portanto, devem escutar o árbitro quando diz, isso eu não preciso disso. Isso para mim não é útil. Mas o árbitro deve interferir também tanto quando elas estão de acordo? É porque aqui eu não estou a sobrecarregar ninguém. Eu só estou, eventualmente, a assistir à produção de uma atividade que é inútil. E há outra coisa também. Muitas vezes, só relatar um episódio, uma experiência muito recente. Pela primeira vez, estive como presidente num tribunal com 2 advogados. Nunca tinha acontecido. Normalmente trabalho com colegas académicos e, portanto, há advogados também no tribunal, mas, tipicamente, há académicos no tribunal. Eu aprendi tanto com os meus colegas advogados como árbitros. Porquê? Porque eles têm a noção muito mais exata do que eu que processo é estratégia. Nunca podemos esquecer isto. O autor quer ganhar, o respondent quer ganhar, o árbitro quer ganhar convencendo as partes. Todos nós temos as nossas estratégias no desenvolvimento de um procedimento. E, por vezes, quando o árbitro também é muito proativo, ele estraga a estratégia do advogado. O árbitro que começa a fazer muitas perguntas durante a inquirição das testemunhas ou dos peritos, muitas vezes estraga a estratégia do advogado. E, portanto, qual é aqui a medida? Bom, é sempre a média res, como é evidente em tudo. Como é que isso se consegue? Aprendendo com os melhores. E por isso é muito bom ser presidido por alguns presidentes que eu tenho aqui nesta sala e que já me presidiram e com os quais eu pude aprender tanto. Lembro os casos dos professores Carmona e Pedro Batista Martins, com quem, aliás, eu tive a primeira arbitragem como presidente, já lá vão muitos, muitos anos. E, portanto, é olhando e vendo como faz quem tem muita experiência, que nós vamos aprendendo a fazer. Eu não sei se eu correspondi à expectativa, mas eu tentei percorrer os pontos. E eu acho que a sua perspectiva foi muito boa. A gente, aqui, eu citei uma pesquisa, né, que trata de uma perspectiva, né, às vezes, de advogados sobre a condução do procedimento, mas de fato, tem muitas formas de analisar, né, os resultados dessa pesquisa. E procedimento é estratégia, e esse equilíbrio é que é difícil, né? Até que ponto o tribunal deveria trazer as partes para uma decisão no momento adequado do procedimento, né? E talvez seja isso que tenha gerado certas críticas, que muitas vezes as partes não têm a capacidade, né, de determinar certas regras. Wallace. Obrigado. Acho que eu me empolguei. Obrigado, André. Antes de mais nada, uma boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao CBMA, a professora Mariana, pelo convite, e, evidentemente, a professora Paula Costa Silva, que já aprendi bastante, já havia aprendido lendo os trabalhos, aprendi agora também, e surgiram dúvidas enquanto eu a ouvia. Querido André, cumprimento também, um prazer compartilhar essa mediação com você. Professora, eu queria, se me permitir, ouvi-la um pouco mais, explorando essa aparente tensão entre a ideia de ductilidade, né, entre a ideia de flexibilidade ou elasticidade, e o problema ou a questão da autonomia da vontade. A senhora, talvez, se eu entendi bem, tem uma visão até mais ampla da ductilidade, né? Não só dos meios, mas do direito. O direito como esse ser inteligentemente dúctil voltado à solução de conflitos. Que, em algum grau, é uma negação daquela ideia de que as regras são o segundo melhor possível. Na verdade, a ductilidade, de alguma forma, tenta buscar o primeiro melhor, reconhecendo que os agentes têm as suas autonomias e a possibilidade de funcionar. Ao mesmo tempo, o momento que nós estamos tratando é o momento do conflito, é quando o casamento deu errado. E talvez o momento do conflito seja o momento em que as partes têm menos inclinação a exercer uma autonomia voltada à solução, né? Porque, eventualmente, a solução pretendida por cada uma ela é diferente. E aí entra,
E por isso eu queria ouvi-la um pouco mais sobre essa discussão, na verdade, sobre basicamente 2 pontos. Se, na sua opinião, a aplicação dessa ideia, ou, pensando melhor, de que forma a aplicação da ideia de uma elasticidade, de que forma os árbitros podem exercer essa função de moldar o procedimento de acordo com o que mais adequadamente vai solucionar o conflito, de certa forma, protegendo a sua própria decisão e evitando o reconhecimento dessas nulidades que, eventualmente, os advogados, as partes, estão dispostos a fazer na forma dessa ratoeira. Porque aqui a gente não está falando como no caso Pechstein, do Bundesverfassungsgericht, que reconheceu a cláusula putativamente voluntária. Pensando num cenário de voluntariedade, pensando num cenário de autonomia da vontade. Então, do ponto de vista prático, como resguardar essa decisão? E uma segunda pergunta é se, na sua visão, para além de como resguardar uma decisão que vá amoldar o procedimento ao que seja mais adequado para aquele litígio, a segunda pergunta é se, na sua visão, existe também por parte dos árbitros um dever de agir estratégico quanto a abrir as portas para os momentos de solução do litígio, de eventual consensualidade no lugar dessa heterocomposição. A chamada do caso Pechstein é importante por outra razão. O caso Pechstein, e podia ter sido falado hoje no CAS, a propósito do CAS, não é? É o caso da patinadora. Durante 20 anos, eu acho que 20 anos, quase 18 anos, o caso rodou. Ela aparentemente tinha feito doping, chegou-se à conclusão que afinal não era doping. Mas isso, 15 anos depois, 14 anos depois, bom, não importa. O que importa é que tiveram que alterar as regras do CAS na sequência de uma decisão do Tribunal Europeu, se não me engano, dos Direitos do Homem, que veio dizer que as regras do CAS violavam o Day in Court. E, portanto, ela tinha pedido um julgamento, não foi feito o julgamento, o CAS altera as suas regras, enfim, a litigância em cima do caso é enorme. Há mais ou menos 2 meses eu fiquei super feliz, fizeram acordo. Ela fez acordo com a Federação de Patinagem. É claro, a senhora já não pode patinar, já não pode competir, obviamente, já não tem sequer idade para isso, mas ela restaurou a sua honra no final das contas, não é? Porque ela ficou como um jogador de futebol que fica sentado no banco. Ela não pôde, pura e simplesmente, patinar durante vários e vários anos e tudo voltou ao princípio. É muito interessante, não é? Porque nós agora, se não tivessem feito acordo, tínhamos voltado à primeira instância para saber se havia ou não havia doping, isso passados mais de 15 anos depois de ter dito a Federação, o organizador da competição, que ela tinha feito doping. Esse é o Pechstein, que é outro drama, no fundo, porque isso tem a ver com as garantias fundamentais. Aí foi violação de garantias fundamentais e não se reagiu a tempo, só se reagiu tardiamente e chegámos aqui. Resguardar a decisão, eu acho que é assim, Wallace, tem que ser, como eu dizia há pouco, a perceber até onde é que eu estou ainda a falar de uma convenção das partes, e uma convenção das partes é que eu não posso, agora lembrei-me de outra coisa, uma convenção das partes de que eu não posso pura e simplesmente desrespeitar. Eu posso exercer um poder de influência, como é evidente, não é? Ou tentar exercer um poder de influência. Mas a regra não é minha. A regra é uma regra convencional e a convenção é uma regra como outra qualquer, aliás, com a mesma força, porque a sua força é a da autonomia privada. Eu agora fazer o parênteses, lembrei-me de outra coisa, a propósito disso, por uma razão. Vejam, é muito curioso que nós aceitamos o cargo, os árbitros aceitam o cargo, antes da assinatura aqui do termo de arbitragem, tipicamente do fecho da ordem processual número 1. E a minha pergunta é sempre a mesma. E se eu não quiser jogar o jogo de acordo com as regras que as partes querem? Eu não tenho nenhum momento prévio em que eu lhes posso perguntar quais são as regras que querem para o jogo. Isto acho que é um problema sobre o qual devemos refletir. Portanto, eu já aceitei, eu já estou sentada na cadeira e eu já não posso dizer eu não jogo de acordo com essas regras primárias. Porque eu, na arbitragem, não tenho regra primária. A regra primária é aquela que é estabelecida pelas partes com o tribunal. Mas, enfim, isso abre um outro parênteses.
Ou seja, deviam os árbitros ter a possibilidade de dizer que só aceitam depois de saberem quais são as regras do jogo? Porque eu posso dizer assim, não, eu não gosto de um procedimento em que eu não tenho poderes inquisitórios fortes. Eu não quero fazer esse jogo. Eu não quero decidir dessa maneira. Mas eu já não tenho essa liberdade. Porque se as partes convencionarem, eu já lá estou dentro. Mas, enfim, como eu dizia, isso é um outro parênteses, é uma outra frente que eu diria que a doutrina tem que refletir naquilo que o árbitro pode ou não pode vir a fazer. Janelas, no fundo, janelas para a autocomposição. É uma pergunta, aliás, a minha amizade com a Mariana começou quase com essa pergunta. Tomando um café no bar da Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, não é? Vamos ou não vamos criar janelas de mediação e vamos ou não vamos prever janelas de mediação? É uma hipótese. Eu acho que os casos mais difíceis são casos em que é possível que as partes cheguem a acordo. E eu diria assim, apesar de eu ser árbitro, e portanto se me disserem decida, eu vou decidir, eu gosto muito quando as partes chegam a acordo. Porque eu vou voltar ao exemplo do casamento. Se eu for amiga do marido e amiga da mulher e ambos me telefonarem a queixarem-se e dizer agora é horrível, separámos de vez. Quando eles me telefonarem a dizer afinal estamos juntos, eu não quero saber sequer o que é que aconteceu, não quero saber sequer porque é que estão juntos. Mas eu acho ótimo que eles voltem a estar juntos. Então, se conseguirem chegar a uma solução negociada, eu acho que seguramente chegaram a uma solução melhor do que aquela que eu ditava. Volto ao princípio. Eu estou comprimida pelo dispositivo. Ainda que eu acho que a solução é inadequada, eu não tenho alternativa. Se ela tem cobertura no sistema, eu tenho que dizer que sim. Se ela não tem cobertura no sistema, eu tenho que dizer que não. Eu não tenho as possibilidades, eu não tenho a ductilidade na composição da regra que vai passar a vigorar que as partes têm. As partes podem compor-se como quiserem. Eu não posso fazer isso. Comigo é tudo ou nada, ou sim ou não. Qual é a sensibilidade, eu diria? Vejam, nós falamos sempre aqui de conflitos que têm impacto patrimonial. Haverá algum que não seja efetivamente suscetível de composição pela autonomia privada? Acho que não há. Agora, pode ser que o conflito já esteja de tal modo incrementado que as partes não consigam sequer conversar. E aquilo que se tem verificado nos conflitos de grande intensidade ultimamente é que, em paralelo, está constituído um tribunal que não comunica com um sistema de mediação que está a correr em paralelo. Há Chinese Walls, o árbitro não sabe o que está a acontecer na mediação e da mediação, nada chega à mediação do que está a acontecer na arbitragem. E depois logo se vê qual é o primeiro a chegar ao fim. E eu diria, esse é um sistema virtuoso, porque, volto a repetir, as partes têm a possibilidade de se compor de uma maneira que eu não posso fazer como árbitro. Então, também tenho que ter a sensibilidade de compreender quais são os momentos de tensão em que não vale a pena dizer vão conversar e quais são os momentos em que já é possível dizer há espaço para conversarem. Acho que há uma coisa que é muito importante as partes compreenderem. O árbitro nunca lhes diz vão conversar porque quer poupar trabalho para si própria. E, portanto, o árbitro tem que mostrar que está pronto a decidir no dia seguinte. Se não quiser ir conversar, amanhã notifico a decisão. Mas tem espaço para ir conversar. Então, digam-me o que querem. Portanto, isso vai depender, no fundo, creio eu, muito também da sensibilidade que o árbitro tem para as partes que tem à sua frente e para o que está a acontecer no caso concreto. E, portanto, as janelas são importantes, sim, mas, eu diria, a atenção aos pequenos sinais. Às vezes é bem mais importante do que dizer agora há aqui uma janela e depois há ali uma outra janela. E nunca ter medo de decidir e dizer, não, mas eu está aqui a decisão. Portanto, amanhã vai a decisão, se quiserem uma decisão. Muito bem. A gente está chegando ao fim, né? Foi rápido.
Mais algumas perguntas. Eu acho que, só para concluir esse tópico, então, é muito interessante sua visão de que os árbitros eles devem conduzir o procedimento, enquanto pode haver um procedimento paralelo de mediação. Não necessariamente eles devem se comunicar. E o árbitro tem que estar pronto para decidir, né? Não é, talvez, papel do árbitro incentivar ou criar essas janelas que as partes, a qualquer momento, vão poder. Só dizer uma coisa. O árbitro não é um mediador. Não, e penso que esses dois papéis não se devem confundir. Há sistemas em que é o próprio árbitro que faz a mediação. Por exemplo, no Common Law, nós temos vários casos em que o árbitro faz a mediação. Ele é o mediador. Eu creio que não é um bom sistema, porque ninguém me diz tudo se eu depois tiver que decidir a seguir. Como é evidente, vão esconder, não é? E, portanto, não, vão lá contar tudo noutro lugar. Eu aqui só tenho que saber o que está nas provas. Nem é outra coisa, é o que está nas provas. O resto não quer saber mais nada. Isso é lá convosco. E, portanto, para dizer, André, ele pode criar essas janelas, ele pode dizer tudo, vão lá, sim, deve fazê-lo, deve incentivar quando compreende que há um momento bom para fazer isso, mas tem que ficar afastado. Portanto, não sabe que é um mediador, não sabe o que está a acontecer, vai perguntando. Tipo, então pediram 60 dias, agora já lá vão 63. O que é que aconteceu? Querem mais 5? Querem mais 10? Portanto, tem que estar em cima do processo, não é? Não pode largar as coisas. Mas não se mete lá. Perfeito. Obrigado, professora Paula. Obrigada. Foi um grande prazer. Agradecer de novo aqui ao CBMA pelo convite, pelo evento. Tá? Passar aqui também. Obrigado, Wallace. E é isso. Tchau.